Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Palavra de hoje, amados irmãos, livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Olha o que diz o apóstolo Paulo: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém? Amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele ensina a fazer tudo decentemente e com ordem, né? O que a gente vê hoje na casa de Deus é muitas coisas sem ordem e sem decência. É por isso que você vai ver a frieza espiritual dentro da igreja, na vida de muitos, né? E a igreja, se você reparar, ela tem mudado tanto que quem realmente tem o Espírito Santo de Deus consegue ver, né? Uma diferença muito grande dentro da igreja. Por exemplo, os cantores evangélicos, hoje, eles vão num estúdio gravar, tem que ter luzes ali, né? Tem que ter alguns fumaça, né? Igualzinho ao estúdio do cantor mundano, né? Tem diferença mais. E em muitas igrejas também entrou, né, as luzes de boate, né? Fumaça e outras coisas a mais, que a gente já não sente mais, não vê mais, né, o poder do Espírito Santo se manifestando, vê somente movimento, né? E a frieza tomando conta, né? E vê os crentes fazendo muito barulho, olha, Jesus está aqui, não sei o que, aquele monte de luz, né? Aquela coiseira toda. Mas a gente não vê Deus ali, né? Aquele vazio, né? Aquela falta de presença do Espírito Santo. Então aqui o apóstolo Paulo, antigamente os irmãos que lembram, que não tinha isso dentro da igreja. E os cantores evangélicos que iam gravar no estúdio também não tinha essas coiseiras no estúdio, essas luzaiadas, fumaça no estúdio. Era tudo conforme, com ordem e decência, que nem aqui o apóstolo Paulo instruía a igreja, né? As igrejas do passado. Hoje, você vê essa bagunça dentro da igreja e nos estúdios que os cantores evangélicos vão gravar. Danças, rebolação dentro da igreja, né? Cai dentro da igreja, conversaiada dentro da igreja, aquela lição no banheiro dentro da igreja. E tem coisas que você olha assim, você não vê mais a presença do Espírito Santo, é uma bagunça. Não tem mais ordem nem decência. Antigamente você entrava na igreja com aquele temor, né? A palavra do Senhor diz: guarda teus pés quando entrar na casa do Senhor. Amados irmãos, coreografia, o que isso traz para a edificação espiritual? Aquelas irmãs abaixando, dando volta, levanta, né? O que é a palavra coreografia? É um passo para a dança. Como se fosse uma dança, um passo para a dança. Não tem edificação espiritual, isso não tinha antigamente nas igrejas. Isso foi entrando, né? Isso foi entrando, então, coreografia. Outra coisa que eu fico abismado e que vira uma bagunça é cadeiras em cima do altar. O pregador está ali pregando, a evangelista está ali pregando e os irmãos todos conversando ali atrás ali.
Às vezes não é todos, mas tem aqueles que ficam conversando e, né, cutucando o outro ali. Aí o outro levanta e o outro vai lá levar água pro outro. E vira aquela andação em cima do altar e o irmão tá lá pregando, a irmã tá lá pregando. E aquilo tira tudo o brilho da palavra, porque quem está olhando para frente está vendo o pregador, mas também está vendo aquele monte de gente conversando, andando, um buscando água para o outro, em cima do altar, a maior bagunça, sem nenhum sentimento espiritual, né? A frieza espiritual, apostasia, e com isso você não vê aqueles milagres que eram feitos antigamente, né? Aquela expulsação de demônio, batismo com o Espírito Santo. Por quê, meus irmãos? Não tem ordem e nem decência a casa de Deus. Para que cadeira em cima do altar? Sobe lá quem vai pregar, o resto fica dando glória a Deus, ouvindo a palavra. Para que coreografia para as irmãs ficar abaixando, levantando e tocando de roda? Isso não edifica nós espiritualmente, a nossa alma. Isso é movimento carnal. Os irmãos, a pessoa põe a mão na cabeça do outro, outro vai caindo em cima do outro. O Espírito Santo de Deus, ele não é de derrubar, ele é de levantar. Nós só caímos na presença de Deus quando estamos de joelho, ou não sei se Deus arrebatar alguém. Então é muito meninice, brincadeira, falta de ordem, falta de decência. E o apóstolo Paulo tinha um zelo muito grande para exortar a igreja sobre esse respeito. Os cantores evangélicos, eles entravam na igreja, cantavam normal, não tinha luzes, essa bagunceira, fumaça. E os estúdios, os gravadores era a mesma coisa. Você sentia, você via o Espírito Santo. Hoje não, tem que ter fumaça, tem que ter luz, tem que ter coreografia, tem que ter dança, né? Então, amados irmãos, que Deus venha ter misericórdia das igrejas, que Deus venha abrir, né, a mente do povo de Deus, do povo dele, que não está percebendo essa bagunça dentro da igreja. Que Deus possa abrir a mente do povo dele para fazer um conserto, tirar todas essas coiseiras de dentro da igreja. Isso virou um Deus para eles. Se não tiver isso, não está bom. Deuses estranhos dentro da igreja. Então essa palavra possa edificar alguém que vai ouvir e que possa fazer um conserto com Deus, porque isso não tem agradado a Deus, o Espírito Santo, não tem tirado o brilho do Espírito da igreja, né? E possamos voltar à simplicidade no meio de tanta sujeira, voltar à simplicidade que nem a garça, que anda no barro, mas não se suja, né? Que Deus venha ter misericórdia de muitos que não estão tentando para isso, né? Que venha abrir a mente, fazer um conserto com Deus, principalmente os líderes, os cantores, né? Entender que são servos que estão ali para servir a Deus, não ser estrelas. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós, da Igreja de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém.